Meu nome é Christine Harrington e quero começar dizendo que sou católica. Nasci católica, e a razão pela qual quero mencionar isso é porque está relacionado à minha experiência de quase morte. Sabendo que nasci católica, eu me afastei da igreja no final dos anos 70, após o meu divórcio, e dizer que vivi uma vida promíscua é algo um pouco verdadeiro. Vou apenas dizer que eu não estava vivendo de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica. Então, acabei ficando grávida. E isso foi no início dos meus 30 anos. E o pai da criança disse para eu abortar. Na época, meus pais não foram nada favoráveis, então passei pelo meu primeiro aborto. Depois de me separar dele, alguns anos mais tarde, me envolvi com outro homem e engravidei novamente. Tive um segundo aborto. Sei que há muitas pessoas por aí que dizem que abortos são aceitáveis, mas no meu sistema de crenças, eles não são. Eu sabia que estava matando uma criança, e dizer que isso não me incomodou seria mentira. Na verdade, me incomodou muito, embora eu agisse como se não tivesse. Apresentava uma boa fachada para o mundo. Não havia ninguém ao meu redor, em nenhuma das gestações, que estivesse remotamente feliz por eu estar esperando um bebê, e não houve nenhum tipo de apoio emocional para que eu tivesse o bebê. Havia apenas muita pressão para abortar. Logo depois disso, o mesmo homem com quem eu estava envolvida me engravidou novamente, e desta vez, eu disse que de jeito nenhum eu iria abortar. E eu não me importava com o que teria que fazer. Se fosse preciso deixar aquele relacionamento e criar a criança sozinha, eu faria isso. E foi isso que me levou ao momento do parto. Foi uma gravidez muito difícil e um parto muito complicado. Foram 29 horas e meia de trabalho de parto. Os médicos decidiram que eu não conseguiria ter o bebê de forma natural, então meu filho ficou preso no canal de parto. O batimento cardíaco dele estava ficando cada vez mais fraco e minha pressão arterial estava fora de controle. Eles estavam muito preocupados com minha pressão e com a possibilidade de perderem meu filho. Então, me colocaram em uma cesariana de emergência. Fui levada para a sala de cirurgia pelo anestesista e a enfermeira. O anestesista me sedou, e naquele momento, eu só via o anestesista. Não havia mais ninguém na sala quando fui sedada. A próxima coisa que percebi foi que estava flutuando acima de mim mesma, no teto da sala de cirurgia. Olhei ao redor e sabia que era eu ali, mas estava tentando entender como estava vendo aqueles médicos trabalhando freneticamente em mim. Havia enfermeiras entrando e saindo da sala, e 2 médicos estavam trabalhando freneticamente em mim. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas fiquei espantada com o fato de estar vendo tudo aquilo. E comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? No momento em que pensei isso, tudo ficou totalmente preto. Totalmente preto. E me lembro de tentar ver minhas mãos e de olhar para baixo, para ver se conseguia enxergar meus pés. E eu não conseguia ver nada. Era tão escuro que eu nunca tinha experimentado uma escuridão tão intensa em toda a minha vida, onde você simplesmente não consegue ver nada à sua frente, abaixo de você ou ao seu redor. Então, você pode imaginar que naquele momento, eu percebi que devia estar morta, e por causa da minha educação católica, e por ter feito os 2 abortos que eu nunca confessei, pensei que estava no inferno ou a caminho do inferno. Eu não conseguia sentir meu corpo, mas de alguma forma, eu tinha a percepção dele, se isso faz sentido. Então, um medo enorme e um terror tomaram conta de mim. E eu gritei, Deus, por favor, não me mande para o inferno, por favor. E então, a próxima coisa que percebi foi que vi uma pequena luz, minúscula, como um ponto de luz. E comecei a me mover em direção a essa luz. Eu sei que algumas pessoas relataram que foram puxadas para a luz, mas eu me movi conscientemente em sua direção. E o que se tornou abundantemente claro para mim, estando do outro lado, é que você ainda é você mesmo. Com a mesma personalidade, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Você é o mesmo. A única diferença é que não tem um corpo. Então, à medida que me movia em direção à luz, um conforto começou a me envolver, derramando-se sobre mim. E quanto mais eu me aproximava da luz, menos medo eu sentia, e menos terror eu tinha. Eu comecei a me sentir cada vez mais confortável e esperançosa, e então comecei a sentir um amor incrível fluindo através de mim. E quanto mais eu me aproximava da luz, a escuridão total foi se transformando em um cinza escuro, depois cinza claro, até chegar à luz branca de Deus. E eu sabia que era Deus, eu podia sentir que era Deus. Mas, isso é algo com o qual eu sempre lutei. Onde eu realmente estava? Será que eu estava no purgatório?
porque não parecia que Deus estava me deixando entrar no céu, embora Ele tenha me dado a graça e a bênção de sentir seu amor, de sentir sua alegria, e toda a culpa, a vergonha, a dor, o sofrimento e a agonia simplesmente desapareceram, completamente se foram, estando na presença de Deus. Aquela luz branca que você pode olhar para cima, mas não sente que machuca ou incomoda seus olhos. Eu nem sei se temos olhos lá, mas quando você olha para aquela luz branca de Deus, tudo o que você pode sentir é amor e alegria, nada mais. Foi o amor e a alegria mais incríveis que já senti em toda a minha vida. Não há palavras adequadas para descrever essa sensação. É algo incrível, e você nunca, jamais, será capaz de ter essa sensação aqui na Terra. Isso é o amor e a alegria de Deus. E o calor dele apenas fluiu através de mim. Seu calor simplesmente me envolveu. Foi a experiência mais maravilhosa que já tive em toda a minha vida. E ainda tento me apegar a essa experiência. E é difícil, é realmente muito difícil. Eu não sei quanto tempo estive lá. Havia 2 seres comigo, mas eu não os vi. Eu só os ouvi através dos meus pensamentos, mas não sei quem eram. Eu simplesmente não sei. E eles me disseram que eu tinha uma escolha. Eu podia ficar? Ou eu podia voltar? E eu perguntei a eles: bem, se eu ficar, o que acontecerá com meu filho? E eles disseram: vai ficar bem, ele vai ficar bem. E essa foi toda a informação que recebi. Eu me lembro de lutar tanto com essa decisão. Porque, acreditem, quando você experimenta o que eu experimentei do outro lado, você não quer voltar para esta terra de dor e sofrimento. Você não quer voltar para as limitações físicas deste corpo. Quando você está do outro lado, seu ser inteiro se expande e as sensações são 1000, 1 milhão de vezes mais fortes do que aqui na Terra. E você não sente dor ou sofrimento, nem dor física, nem dor emocional, tudo isso desaparece. Então, eu estava realmente lutando com essa decisão e disse a eles que precisava voltar. Eles disseram que eu precisava tomar uma decisão. E eu disse: eu tenho que voltar, não posso deixar meu bebê. E no momento seguinte, me lembro de acordar aqui. Achei que tinha acabado de dar à luz, e minha mãe veio até a minha cama e disse: ela está acordada, ela está acordada. Então uma enfermeira entrou e me explicou que eu estava inconsciente há 4 dias, que eu tinha morrido, e que meu filho também tinha morrido. Mas eles conseguiram nos trazer de volta. Foi 4 dias depois que eu fiz a cesariana de emergência. Eu não sei se estive no céu por 4 dias, eu não sei. Tudo o que sei é que quando voltei e acordei, parecia que meu espírito estava tentando ser espremido de volta para dentro de uma garrafa. Era doloroso ter meu espírito retornando ao meu corpo. Eu senti dor física. A enfermeira disse que eu não deveria ter sentido dor, porque estava com algum tipo de sedativo, mas foi fisicamente doloroso voltar ao meu corpo. 4 dias se passaram. No dia seguinte, o cirurgião neonatal veio até mim e disse que meu filho tinha 50% de chance de sobreviver e me perguntou se eu queria que chamassem um padre ou um ministro. Eu tinha me afastado da Igreja Católica, então não tinha um padre para eles chamarem, mas um ministro veio e orou comigo. E eu realmente acredito que meu filho foi um milagre, porque depois que o ministro orou, eu disse a Deus: salve-o, se você o salvar, prometo que vou garantir que ele te conheça. No dia seguinte, o cirurgião neonatal disse que não sabia o que havia acontecido, mas que meu filho já estava fora do suporte de vida. E eles acreditavam que ele estava fora de perigo. Eu acredito que Deus o salvou, e na realidade, Deus nem precisava me salvar. Eu sou uma pecadora tão grande quanto qualquer outra pessoa. Embora eu tente viver uma vida muito casta, tentar fazer o que é certo e seguir a vontade de Deus. E depois de tudo isso, eu deixei o pai dele, então agora estou criando este filho sozinha. E por mais que eu quisesse explorar a minha experiência de quase morte, eu não podia, porque estava completamente presa no modo de sobrevivência, tentando construir uma vida para mim e para meu filho. E foi difícil, não vou mentir, foi muito difícil. Todos esses anos depois, especialmente durante a pandemia, quando muitas pessoas estavam com medo de morrer, eu não tinha esse medo. Mesmo quando peguei o vírus, eu não tinha medo da morte, porque eu sabia como era o outro lado e o quanto era melhor lá. Agora, não estou dizendo que queria morrer, mas eu não tinha medo de morrer. Um dos maiores dilemas com que lutei após a experiência de quase morte foi reconciliação. Sei que há católicos que passaram por experiências semelhantes e que disseram que a igreja nos enganou e, por isso, se afastaram da igreja católica. Eu não estava pronta para fazer isso. Eu estava tentando entender o que aconteceu comigo. Eu havia cometido 3 pecados mortais, tive 2 abortos e estava vivendo com um homem fora do casamento. No entanto, quando morri, eu não fui automaticamente para o inferno.
Clamei a Deus e pedi sua ajuda, talvez essa seja a diferença. Mas eu não fui direto para o inferno, como a Igreja Católica nos ensina. Então, na minha busca para reconciliar a experiência de quase morte com o catolicismo, eu encontrei uma mulher. O nome dela é Sandry Abrahams. Ela é uma mulher de 83 anos e teve sua experiência de quase morte lá atrás. Ela é católica, mas teve uma experiência com Jesus. Eu não tive. Minha experiência foi limitada a ver Deus na luz branca, sentir Deus e nem mesmo ouvir Deus, apenas sentir Deus, sentir seu amor, sentir sua alegria. E na minha mente, eu provavelmente estava no purgatório. E tudo bem, estou disposta a ir para o purgatório se isso significar que chegarei ao céu. Mas eu realmente estava tentando reconciliar tudo. Então entrei em contato com ela, e ela foi muito gentil ao conversar comigo. Ela me ajudou a reconciliar a experiência de quase morte com minha fé. E não posso dizer o quanto isso me trouxe conforto e o quão útil foi para minha fé. Eu adoro compartilhar minhas histórias de experiências de quase morte, porque quero ser uma história de esperança. Você não tem ideia de quão belo é do outro lado. A vida não termina nesta terra. Você continua para sempre e sempre.